Ale, você é referência para a gente, né? Assim como o Bassi né? Que é o cara que consegue aí viver de fundos imobiliários. Você está chegando nessa fase, nesse momento. Então, cara, sem nenhuma brincadeira ou ironia, você é o cara que eu quero ser, né? Amanhã. Então é isso. Bora, vamos aprender. Vamos embora, mas espero que você seja muito melhor do que eu. Você vai superar. Então vamos lá, minha gente. Vamos falar um pouquinho da aposentadoria. Primeiro eu vou falar do porquê que eu vou aumentar o meu risco aqui na aposentadoria, o que eu tinha planejado e o que efetivamente vai acontecer, né? Então, assim, a vida de cada um é única, né? E o que eu tinha planejado, né? Quando eu me aposentasse, né, eu estou com 54 anos e meio aqui, eu planejo me aposentar aos 60. Né? A princípio eu teria 3 fontes de renda, né? O primeiro, as cotas do meu fundo de previdência, no qual eu também trabalho no fundo de previdência da minha instituição. Eu teria o INSS, só que a partir dos 65 anos, então eu continuaria contribuindo por conta própria até completar os 65, e teria a renda dos meus diversos investimentos. Só que aconteceu, eu estou no meu segundo casamento, né, minha filha é do primeiro casamento, e a minha ex-esposa, por uma doença dela, se aposentou cedo e tem uma renda mais baixa. Então, eu resolvi deixar a minha previdência com a minha filha, quando me aposentar, né, para completar essa renda, e efetivamente eu vou viver dos meus rendimentos, né, dos fundos que eu tenho. Por causa disso, dessa condição, né, eu tive que pegar os meus investimentos diversificados, né, e transformar em renda. Né? E uma das principais formas de a gente ter renda, efetivamente no Brasil, é fundo imobiliário. Então, por isso, eu estou concentrando já há algum tempo os meus investimentos em fundo imobiliário, e isso vai aumentar o meu risco. Né? É isso que a gente deve fazer? Lógico que não, ainda mais se você for jovem aí, você tem que diversificar as suas fontes de renda. Então, você pode ter aqui no Brasil uns ETF de ações, fundo imobiliário, né, mas o Brasil representa 2,5% do PIB mundial, então tem 97,5% no mundo para você ir atrás, aprender, então aprender a mexer em REITs, etc. Né, o Bernardo ensina aqui Fiagros, né, que eu recomendo muito, eu tenho assistido todos os vídeos dele, né, aprendido com ele, e você vai fazer uma carteira mais diversificada que a minha. Estou só explicando a minha condição do porquê eu vou aumentar o meu risco, né, de forma consciente. Então, o primeiro estudo que a gente deve pensar, afinal, quanto é que varia a renda de fundo imobiliário? Se eu viver apenas de fundo imobiliário, quanto que isso varia efetivamente? Então, eu peguei um período aqui de 2017 a 2022, fui lá no Status Invest, peguei o quanto que ele paga, para a gente ter uma noção. Então, imagina você com a cabeça em 2017, que fundo você escolheria para formar uma carteira conservadora? Esse foi o meu critério para botar esses fundos aqui. Então, pensando apenas com a cabeça em 2017, o que eu montei? Eu peguei o KNRI, que é um fundo híbrido, né, da Quineia, muito conhecido aí, investe em lajes e logística. Eu peguei o BRCR, que talvez seja o mais criticado aqui, mas na época já era um fundo de 2 bilhões, tá? E é interessante justamente por ele ser um fundo que, de certa forma, não deu muito certo. Né? Então, nem tudo que a gente escolhe dá certo. Achei ótimo ter uma carteira assim. Né? Peguei o fundo de shopping da Red, né, o HGBS, peguei 2 fundos de papel, o HGCR e Canip, né, 2 de logística, o HGLG e o BTLG, e um FOF, que foi o BCFF. Bom, e daí, o que a gente tem? Se a gente pegar o quanto que ele deu de renda, né, considerando que a gente tivesse uma cota só de cada fundo, né, em 2017 a gente teria feito R$ 70,34. Em 2018, não houve praticamente nenhuma variação, né, caiu 0,4%, né, vamos considerar praticamente o mesmo valor. 2019, há um aumento da renda de 13,92%. 2020 vem a Covid, né, quando a gente esperava ter um ótimo aumento, a renda cai quase 25%, né, uma queda abrupta, né, saindo de praticamente R$ 80 para R$ 60. Vem 2021 uma recuperação muito boa, de 26,10%, né, levando a R$ 75,81, né, quase recuperando. E 2022, outra boa recuperação de 18,56%. Né? Esse período é interessante porque justamente a gente pegou uma crise longa. Né? E é importante a gente ver como é que as coisas variam ao longo do tempo. Quando a gente bota no gráfico, apenas para visualizar um pouquinho melhor, né, a gente vê essas oscilações. Né? E a pergunta que a gente deve fazer é certa, e como é que eu me protejo disso? Então a forma correta,
né, de se proteger, efetivamente diversificar mais. Você não ter apenas fundo imobiliário. No meu caso, não vai ser possível, né? E qual seria o pior cenário para mim, né? O pior cenário é você não ter dinheiro e ainda ser obrigado a vender os ativos na baixa. Isso seria uma catástrofe. E como é que eu vou me proteger? Eu hoje tenho uma reserva de 10 meses dos meus custos básicos e eu vou aumentar para 1 ano e meio. Então, a hora que eu me aposentar, né, eu vou ter 16 meses aí, pelo menos, de reserva, né? Espero entre 16 e 18 meses. E assim eu vou me proteger dessa variação abrupta. Bom, outra coisa, falando de variação, que a gente deve sempre pensar, é a diferença entre a renda em um fundo de tijolo versus um fundo de papel, né? O investidor deve ter consciência que isso aí não é igual, né? A correção monetária no fundo de tijolo, ela ocorre uma vez por ano, né? Já a inflação, que eu botei um gráfico aqui só do IPCA para a gente ter uma noção nos últimos anos, o quanto que ele varia, né? Ela ocorre, né, de forma bastante abrupta e ela chega todo mês lá nos nossos fundos de papel. Então reparem que em pouquíssimo tempo aqui, a gente teve em 2022 o valor mais alto, né, uma inflação acima de 1,60%, e 2 meses depois, 3 meses depois, estava negativo em menos 0,60%. Isso IPCA, que é mais constante que o IGPM, que nem se fala, né? Então, fundos corrigidos pelo IGPM são bem piores. Então, quando a gente olha os gráficos, né, eu botei aqui o RECRE 11, né, em cima, né, olha quanto que ele varia, embaixo botei o KNRI, né, muito mais constante. Então saiba que os fundos de tijolo, eles te protegem mais da variação do que os fundos de papel, né? Alguém pode dizer, pô, mas você escolheu um fundo da REC que ele não retém nenhum resultado, ele dá tudo que chega, enquanto que o KNRI ele tenta linearizar, sim, é fato, mas botei isso mais para efeito didático, porque isso, em maior ou menor efeito, ocorre na média entre os fundos de papel contra os fundos de tijolo, né? Então, aqui, para ficar bem claro, eu usei esses dois fundos. Bom, quando a gente olha um fundo qualquer, peguei o GCRI, né, escolhido ao acaso aqui, porque o Bernardo já entrevistou algumas vezes aqui o pessoal da Galápagos lá, né? Então, o que a gente observa, né? Olhando os juros, né, do CRI, veja que os juros variam bastante, 891 mil em abril, 823 mil em maio, 896 em junho, mas a correção monetária varia muito mais, né? Correção monetária, 702 mil em abril, 646 mil em maio e 835 mil em junho. Então veja a variação da correção monetária frente aos juros, é muito superior. Então, isso faz com que o fundo de papel te deixe mais vulnerável. Falando dos fundos de tijolo, então, né, ele tem, como a gente já viu, essa menor variação, né, ela está sujeita a quê? Aos reajustes, a revisionais e vencimento de contratos, né? E não botei, né, mais um óbvio, né, rescisão. Mas o que acontece de fato? Então, peguei o VILG, tem várias datas aqui de reajuste, repara que ele tem uma concentração, né, em abril, 20% dos contratos. Você pensa, nessa época aí vai variar bastante. E não, né? Faz o seguinte cálculo, só para vocês terem uma ideia. Então imagina o seguinte, eu tenho uma nota de R$ 100, eu digo que eu vou pegar R$ 20 e vou te dar um reajuste de 5%, como se fosse uma inflação de 5%. Então de R$ 80 não aconteceu nada. Os 80 você recebia antes, continua recebendo igual. Agora, R$ 20, quanto é 5% de R$ 20, né? Então, 20 está para 100, né? Assim como X está para 5%, né? Você vai multiplicar 20 por 5 dá 100, divide por 100 dá 1. Então, na realidade, os R$ 20 se transformam em 21. Né? Então, a variação de 1% no maior dos casos aqui do VILG. Então, veja que a variação ela é muito menor do que um fundo de papel, como a gente viu na imagem passada. E outro ponto que a gente tem que considerar, né, que os fundos imobiliários costumam ter esse contrato por mais longo prazo. É muito comum a gente ver contratos de 5 anos. Né? Mesmo contratos típicos, pode ter revisional depois do terceiro ano, se um dos lados reclamar, né? Mas eles costumam ter esse contrato de 5 anos, então eles são muito mais constantes. Isso deve estar na cabeça de todo mundo. Então, em resumo, né, você tem que estar preparado para essa variação da renda. Né? Eu recomendo fortemente para quem for viver de fundo imobiliário que faça um fundo de reserva, e mesmo sendo de fundo imobiliário, né, é importante esse fundo de reserva para te salvar nos períodos ruins. E na média, sabe que os papéis têm maior variação que os fundos de tijolo, como a gente mostrou aqui. Bom, segundo ponto para a gente se preocupar